Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafael e aqui estou de novo para falar de X-Men 97, mas agora do episódio 7, né? Que é um dos últimos episódios dessa temporada. Então, sem mais delongas, bora falar de X-Men 97. Bom, começando falando do episódio, porque depois eu vou dar uma explicação de quem é o vilão dessa temporada toda, que agora finalmente descobrimos quem é, e vou falar sobre o episódio e depois eu comento sobre esse vilão em específico. Bom, o episódio começa, sim, a abertura começa igual às anteriores, então não tem muita novidade na abertura, mas o episódio começa com um funeral de quem, infelizmente, vou ter que dizer que é Gambit. E, cara, que tristeza, mano. Mas com certeza ele vai voltar, ele não vai continuar morto. Eu quero muito que ele volte, mas foi bem bonito esse funeral dele. E que a gente pensava nos trailers que era o funeral do Xavier, era funeral do Gambit. Então era só pra o trailer enganar a gente, pra gente, tipo, ter uma. Tipo, parecer que algo ia acontecer. Algo ia acontecer com o enterro do Xavier, mas não do Gambit. Então, foi uma boa sacada do trailer. Bom, o legal também nesse funeral é que aparece, além dos X-Men, aparece também a Guilda dos Ladrões, que na origem do Gambit, ele nasceu em Nova Orleans e fez parte de uma gangue, grandes aspas, a Guilda dos Ladrões, que até aparece no episódio aqui, o Bob, que é o irmão dele, que apareceu lá no desenho clássico. Então, eles mostraram que vão sentir muita falta do Gambit e trouxeram todos esses personagens só pra dar um tributo, e até mesmo no turno ele dá um discurso muito bonito sobre esse problema que eles estavam tendo quando eles estavam nesse enterro, né? Então foi bem bonito. E lembrando também que o Noturno ele é sim digamos, um padre, porque ele nasceu num lugar onde que se cria padres, e no que o Noturno ele fala a natureza do Gambit como um jogo de cartas que ele apostou muito e acabou perdendo, né? Essas são as cartas, ele dizia. Eu acho que ele estava blefando. Como o Remy, tão afeito ao seu potencial, falharia em ver como seus pecados o haviam transformado em um herói. Todo jogador tem um sinal quando blefa. O do Gambit era a modéstia. Então ele apostou muito na vida dele e aí ele acabou perdendo a vida digamos, no jogo de cartas, né? Porque o Gambit ele adora cartas, então foi uma boa frase uma boa frase para um funeral. Então eu gostei dessa cena também. Bom, tava todos os X-Men nesse funeral, menos a Vampira, que a Vampira ela estava querendo incessantemente buscar o Bolivar Trask, ela queria acabar com ele e, quer dizer, matar ele. E, bom, a Vampira conseguiu destruir uma central, né, do governo dos Estados Unidos, onde que foi feito para ser contra o Hulk. Ela é muito poderosa, a Vampira. Ela chega lá, tipo, nervosa, ela destrói tudo só pra descobrir o que aconteceu. Aconteceu não, onde que tava o Bolivar Trask pra tentar matar ele e o outro compatriota dele. E essa instalação, né, dos Estados Unidos, ela é liderada por nada mais, nada menos do que o General Ross. General Ross, que era o que apareceu nos filmes da Marvel e também foi trocado pelo Harrison Ford no filme no novo do Capitão América que vai ter. E foi bem legal, tipo, ele dizendo uma referência, né, que esse lugar foi feito também para ser contra o Hulk. Então, aquela parte que eu falei que a instalação foi feita para derrotar o Hulk, foi o General Ross que disse na animação. Bom, também dizendo que foi bem legal ver a Vampira sendo meio que diferente, tipo, do normal dela, tipo, ela sendo muito badass. E, cara, eu fiquei, tipo, eu vi no episódio ela tendo sangue nos olhos e ela com raiva de todos os humanos que podiam ter causado esse leve problema pra ela. Bom, mostrando outra cena agora, falando sobre o Ciclope e o presidente dos Estados Unidos conversando, e o professor.
e o presidente dos Estados Unidos mais preocupado com as eleições dele e o que as pessoas vão pensar dele ajudando mutantes, ele diz pro Ciclope, infelizmente, que o governo dos Estados Unidos não pode fazer nada com vocês. Então, tentem, tipo, abafar o caso e continuar vivendo a vida de vocês. Aí o Ciclope ele fica nervoso, ele fica tipo devastado e dá pra ver que daqui a alguns episódios a mais ou até numa próxima temporada ele pode se tornar um terrorista de verdade e ele como é que eu posso dizer? Ele pode acabar com tudo e tentar ser um libertador que nem o Magneto foi há muito tempo atrás. Ou seja, estamos daqui um pouquinho pra ver ele ser um terrorista. Depois que depois que o presidente, o Ciclope vai falar com o presidente dos Estados Unidos, a Jean Grey chega e os dois vão ver a televisão e ver um recado no jornal falando sobre Genosha. E tem uma referência nisso porque esse WHIH é uma emissora de TV que aparece muitas vezes nos quadrinhos, mas também ele aparece nos filmes da Marvel. Ou seja, não diria tipo que os dois fazem parte do mesmo universo, mas diria que os dois são tão semelhantes, mas como eles têm pontos diferentes, histórias meio diferentes, mas no final os dois são iguais. Então foi uma boa referência a ver esse jornal na TV. Bom, depois daquela cena, todos os mutantes que estão em Genosha, até os X-Men que vão pra Genosha, eles tentam ajudar a tentar fazer aquele lugar ficar o mais melhor possível para tipo, tirar os feridos, para ajudar os necessitados, etc. Aí até tem uma repórter que ela vai lá para tentar ver o que tá acontecendo e ela encontra novamente com o Fera pra tentar conversar com ele. Bom, mostrando outra cena com a vampira buscando Garrett, ela vai num lugar cheio de neve que até me lembrou, não sei se lembrou vocês, mas me parecia muito aquela cena do Capitão América Guerra Civil, onde que eles estavam numa instalação da Hydra com um montão de neve, então me lembrou isso e eu fiquei tipo, nossa, isso podia ser uma referência a isso, mas porque um personagem importante aparece nesse episódio, que é um personagem muito, muito da hora, que eu gostei bastante quando eu vi, que é o Capitão América. E bom, quando apareceu o Capitão América, eu encontrei uma referência que depois que eu pesquisei, que era na motoca do Capitão América, aqui tá escrito AVN.A10, que é Avengers Annual número 10, onde que aparece o Capitão América e é também a primeira aparição da vampira, onde que ela dá um surrapo no Capitão América. Então foi uma boa referência eu ter encontrado isso e também ver essa motoca bonita do Capitão América da Segunda Guerra Mundial, né? Bom, quando eu pensei que a vampira ia derrotar, derrotar não, né? Porque derrotar o Capitão América eu acho difícil, mas quando eu pensei que a vampira podia bater no Capitão América, lutar contra o Capitão América, bom, eu pensei errado e o Capitão América sendo o Capitão América, tipo, sendo bem educado e sendo bem patriotazinho, ele tenta ajudar a vampira, mas, tipo, ele não pode fazer nada, porque ele, como ele segue a lei dos Estados Unidos e que ele não pode ir contra os Estados Unidos, ele fala, tipo, eu vou poder te ajudar, mas com um certo porém, eu posso te ajudar até isso, mas eu acho melhor você não se envolver mais nesses assuntos. A vampira ela fica tão nervosa com o Capitão América não querendo ajudar tão de fato assim, ela cria um conflito entre o Capitão América, um conflito em grandes aspas com o Capitão América e com a vampira. Bom, e também pode ter um prenúncio mais pra frente da animação que pode ter Vingadores versus X-Men e tipo, pode ter isso também, né? Mais pra frente no desenho, próximas temporadas que eles vão fazer. Ou talvez não, ou eles deixam assim mesmo e não querem mais fazer. Ou uma participação só especial pro episódio. Mas foi bem legal, tipo, também ela jogando o escudo do Capitão América fora e ele só por ele ter se recusado a ajudar ela. Então, Capitão América tem que se virar mesmo sozinho pra procurar o escudo no meio daquela neve toda.
E bom, a base, a subsolo onde que estão a Vampira e o Capitão América, me lembra também a cena de Capitão América Soldado Invernal, onde tava o Armin Zola e onde que tinha um montão de máquinas que faziam o Armin Zola funcionar e as memórias dele e coisas da Shield e da Hydra. Então, acho que podia ser uma referência a isso, mas não, é uma agora bom, nesse bunker subsolo aparece a sigla OTZ, que no português que seria Operação Tolerante Zero, ou seja, é uma operação onde que aquele bom, que essa Operação Tolerante Zero, ela foi baseada também nos quadrinhos, onde que foi lançado em 1997, que conta a história, né, de personagens como Bastion, que até aparece ele morrendo no episódio, sendo morto pelo tal vilão que eu vou falar ainda no episódio. Mas no finalzinho eu vou falar quem ele é e por que que ele está ali. E bom, mais pra frente no episódio, o cara forte ele aparece pro Manchester dizendo a guerra vai começar. E também, pelo que eu pesquisei aqui, o cara forte ele fez parte da X Factor, né? Como eu já tinha dito nos outros vídeos. E que ele foi usado junto com a X Factor basicamente pelo vilão principal dessa temporada. E até aparece na casa do Forge, porque o Forge era o líder da X Factor. E até aparece uma foto dele não, tipo uma foto com um cientista que no final acabava se revelando que era a Mística junto com esse vilão. E esse vilão, eu vou dizer quem ele é o Bastion. Esse vilão se chama Bastion. Bastion é tipo, imagina se você ouvir esse nome, se você for um mutante e ouvir esse nome, é melhor você sair correndo, porque esse Bastion, ele é mistura de humano, digamos que mistura de humano com um sentinela aprimorado do futuro e com o Maker sentinela, o que faz os sentinelas. Então ele tipo é mistura desses três. Então ele já imagina a droga que pode acontecer se esse cara acabar com todos os mutantes. Imagina o massacre que ele vai ter, porque ele já mostrou, né? Porque acho que foi ele que causou aquele acidente de Genosha. Então foi ele que tipo quem destruiu Genosha e mostrou, né, quanto de poder esse cara tem. Ele é a mistura do Molde Mestre com Nimrod. Ou seja, já sabe qual que merda que vai acontecer. E vocês lembram que Nimrod, ele até aparece na abertura do desenho, ele aparece no peito do Mod Mestre, ele aparece no peito do Mod Mestre e até sendo derrotado no futuro, que nem eu mostrei naquele outro vídeo. Pra quem não assistiu, vai estar o link na descrição pra vocês assistirem depois, ou no final do vídeo pra assistir aqui. Então, esse personagem ele é muito poderoso, ele é uma entidade muito tenebrosa e muito forte nos quadrinhos. E tipo, eu quero ver o que pode acontecer com ele porque ele se juntou com o Senhor Sinistro. E não sei se no final ele vai querer enganar o Senhor Sinistro pra tipo ele fazer pro Senhor Sinistro ser um tipo de ele pode ser um servo do Bastion, né? Então, já sabemos o que isso pode acontecer mais pra frente na animação. Depois desse cara, né, que é o Bastion, ter criado a OZT, ele foi até contratado pelo exército não, pelo governo dos Estados Unidos, para ele criar sentinelas, sentinelas humanoides. Mesmo até que passou no episódio quando um personagem um personagem que era cientista, ele se tornou um ciborgue. Então, imagina o que esse cara pode fazer no futuro. Então, por isso que até mesmo o Cable foi tipo pedir ajuda para os X-Men e falar tipo, o que vocês sabem que vai acontecer vai mudar tudo e temos que derrotar esse cara. E então foi uma boa dose de foi uma carga d'água para a história que vai seguir nos 3 episódios em diante. Bom, de volta para Genosha, a Jean Grey ela estava junto com o Ciclope, ela estava procurando X-Men mutantes que estavam em Genosha ou estavam em destroços por Genosha. Aí pela telecinese da Jean Grey, ela encontrou a Emma Frost, que coincidentemente
ela conseguiu despertar um poder dela que estava obscuro por ela, que era o poder dela se transformar em diamante. E, bom, isso realmente também aconteceu nos quadrinhos, que houve um acidente quer dizer, um acidente em Genosha, aí ela ficou triste com isso e conseguiu despertar esse poder dela. Então foi uma referência, mas foi tipo mudaram só um pouquinho para deixar mais coerente com o desenho. Mas foi uma boa referência e ver ela com esses poderes pode ser uma coisa maior, tipo até mesmo entrar pros X-Men, porque até num desenho de, se não me engano, que era Wolverine e os X-Men, fazia parte dos X-Men, então eu espero que um dia isso se contradize, ou talvez não. Bom, o Trask chama os X-Men pra ter em Madripoor. Pra quem já viu a série do Capitão América, ou pra quem conhece os quadrinhos, Madripoor é tipo uma cidade onde que as leis são meio que, digamos entre grandes aspas, irrelevante. E é onde que eles podem fazer comércios ilegais e etc. E o Bolivar Trask, ele estava lá, então os mutantes foram lá e até que também eles foram reconciliar com a vampira, porque tipo, a vampira conseguiu o que ela queria e o Noturno foi atrás dela e falou, tipo, não fique triste, irmã, e etc. Porque você não fez com que o Gambit e o Magneto morressem. Você ajudou eles a viverem. Então, ela deu um grande abraço no irmão adotivo. Irmão quase, né? Porque, pra quem não sabe, a mãe da vampira é a Mística. E a Mística, ela teve relações com um personagem com uma aparência diabólica. E surgiu o Noturno. Então eles são tipo irmãos, só que de mães diferentes. Quer dizer, de mães diferentes não. São irmãos, só que uma é dotada e o outro é biologicamente mãe mesmo. Então foi bem legal ela se reconciliando com os X-Men e indo pra Madripoor para encontrar o Bolivar Trask. Bom, quando ele chegou em Madripoor, até quando eles estavam na instalação onde que o Bolivar Trask ele estava, ele disse que eu sou a morte, o destruidor de mundos, até o Morpho chamou ele de Oppenheimer. E dá pra fazer tipo uma grande alegoria entre ele e Oppenheimer, porque como Oppenheimer ele foi o que chamaram de Prometeu, que entregou o fogo para a humanidade, o Bolivar Trask ele entregou uma arma para a humanidade que uma arma que ele pegou, quer dizer que ele criou e entregou para a humanidade e que isso agora faz grande mal para ele mesmo e para as pessoas que morreram naquele lugar. Então dá para fazer uma grande alegoria entre esses dois. Bom, depois da vampira não ter estar de saco cheio dessa história e ela ficou tão nervosa que ela tentou buscar mais coisas pra ver o que tinha acontecido mesmo, pra saber quem foi responsável por isso. Ela sem paciência, ela matou o Bolivar Trask, ela tava voando, segurou ele pela blusa e largou ele e jogou ele lá debaixo da torre, porque ela não aguentava mais e ficava muito triste por ele continuava vivo por ter criado essa arma tão terrível. Bom, e uma coisa que eu tinha certeza que ia acontecer, tipo, depois deles lutarem com o Bolivar Trask transformado em Sentinela, quem aparece era o Cable. E o Cable se reencontrou com o pai e encontrou com a outra mãe verdadeira, né? Já que a mãe dele era falsa, se encontrou com a verdadeira, e foi um reencontro muito bonitinho. Então eu fiquei muito alegre, tipo, porque eu tinha certeza que uma hora isso ia acontecer, onde que o Cable ia se encontrar com o pai e com a mãe verdadeira. Então foi uma coisa que eu tinha certeza, então acertei, então brin. Bom, e eu pensando aqui no episódio Olhos Brilhantes iam ser referências ao Cable, porque pode até ser referência ao Cable, mas depois eu pensei que não podia ser referência ao Gambit, porque o Gambit ele também tem olhos, mas os olhos eles são escuros, só que tem um roxo na pupila dele, então eu podia dizer que é uma história, o nome desse episódio é referente ao Gambit, não ao o Cable, mas pode ser dos dois se você. Acho que não importa muito, tipo, quem seja ou quem não seja, mas
foi uma boa referência a isso também. Bom, agora no final do episódio, onde que o Bastion, ele fica junto com o Magneto, e tipo, ele tem o Magneto como prisioneiro, e tipo, depois de dar uma leve pesquisada, eu descobri que pode ser uma história mais pra frente desse desenho, pode ter um massacre. Porque o Magneto foi depois controlado pelo Bastion e se tornou uma arma mortífera, tipo, mutantes contra mutantes. Então, esse tipo, imagina, tipo, o Magneto ultra poderoso sendo controlado e derrotar os mutantes que estão em Genosha ou até mesmo os X-Men. Então, quer dizer, que eles querem mesmo que o Bastion ele quer realmente derrotar os X-Men porque ele chama eles de praga. Então, ele vai controlar o Magneto para derrotar os X-Men. Então, pode acontecer uma coisa muito mais grande e poderosa nesse desenho. Então, pode acontecer realmente um massacre, como eu já tinha dito, e pode desvassar a animação inteira e tornar essa animação de outro nível. Bom, agora minha nota pelo vídeo, não, pelo episódio, pela nota de diversão, eu vou dar uns 8 porque eu gostei. E nota crítica, eu vou dar um 8,5 porque eu gostei muito mais da nota. Eu gostei muito mais da história do que pela diversão, né? Então é isso, é isso. Bom, esse é o vídeo, então por favor, gente, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam de X-Men 97 e compartilhe pra quem também gosta. Então, beijo, falou!